Olá a todos, bem-vindos a bordo. Com oferecimento de ACL Cargo, PG Lock e Vento International, está no ar mais um episódio do Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e ao meu lado Evaristo Garcia. Como vocês já sabem, aqui nessa bancada, toda quinta-feira a gente recebe um convidado especial, do ramo da logística principalmente, né, Babá? Sim. Que vai trazer histórias, vai falar sobre sua carreira profissional, vai falar um pouco sobre a questão técnica. E hoje está diferente, né? Está diferente. Temos hoje uma mulher, finalmente, muito especial, poderosa, que já atuou em várias empresas gigantes. Mas antes, peço para todos seguirem o canal, se inscreverem e deixar o seu like. É isso aí. Então, com muito prazer, a gente recebe hoje aqui Priscila Guiar. Bem-vinda a bordo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Evaristo, Emerson e a Aline, né, e a produção, né, desse grande, eu falo que é um evento, né, e sou muito grata por poder estar aqui com vocês hoje. Sim. E Legal. A gente tem bastante coisa para conversar hoje aqui, né? Eu acho que sim. Então, vamos lá. Uma carreira de sucesso, Emerson, não é? É exatamente por aí que a gente vai começar. Vamos Eu lá. gostaria primeiro que você falasse um pouquinho como você entrou nesse ramo da logística. Olha, foi uma história bem complexa, mas é um pouco até engraçada. Sou mineira, né, vim do interior de Minas Gerais. Sim. Saí de casa, na verdade, com os meus 17 anos, era interior de Minas e eu queria sair de casa, não queria ficar ali na cidade de interior. Fui fazer turismo em Belo Horizonte, isso com os meus 17 anos. Aí fiz a faculdade de turismo e tinha um workshop em Santos. Daí eu vim para Santos fazer workshop, né, da faculdade na época, me apaixonei, encantei pela cidade. Forcei uma transferência, vim para Santos, aluguei um apartamento ali em frente à praia, ali antigamente tinha a esquina da Esfirra ali perto da divisa. Sim. Aí consegui ali um kitnet ali na época e transferi a faculdade de turismo para Santos. Só que o que a Priscila faria em Santos de turismo, sendo que era uma cidade totalmente portuária? Então ali começou a mexer um pouco comigo e eu vi que o turismo não ia ter muito fundamento. Mas o que a Priscila fez? Para subsidiar toda essa estrutura, eu tive que montar uma lojinha ali no centro de Santos, não sei se vocês lembram, que era do lado das Casas Bahia, ali na Senador Feijó, ali em São Francisco. Sim, tinha aquelas boxes, os né? Boxezinhos. Aí eu montei uma loja de time, aquelas réplicas, não tinha capital de giro, eu ia para 25 quase todo dia, pegava não sei quantos metrôs e aquelas sacolas chegavam com tudo machucado ali, mas o tempo todo eu tinha aquele tato ali de negociar para vendas. Já estava fazendo logística aí nesse momento. E a venda, né? E o que foi engraçado, eu consegui comprar com cheque na 25 para aqueles chineses. Nossa! Eu falei, se eu conseguir, agora vai, né? Eu nem tinha noção do que era aquele mercado, né? Porque interior de Minas para cá, então eu tinha que me virar. Mas ali naquele meio tempo eu comecei a me identificar ali com essa área portuária e fui fazer na Unimonte a faculdade de logística. Aí você trocou de faculdade, você parou de turismo? De turismo, consegui ainda eliminar umas 3, 4 matérias, não me lembro, e segui ali a de logística. Aí nesse período eu ainda trabalhei, depois aí eu encerrei a loja, consegui vender, né, a loja, fiz um negócio, ou seja, foi um negócio que deu certo, eu vendi e fui trabalhar no Gonzaga ali na Claro. Vendendo celular e o tempo todo eu comecei a ver que realmente meu negócio era comunicação. Sim. E na faculdade eu comecei a mandar currículo, né? Era até o pai da minha filha na época, a gente era casado, ele pegou a moto, naquela época a gente imprimia aqueles vários currículos, colocava na pastinha debaixo do braço e saía entregando nos terminais. Uma resma de currículo. Uma resma de currículo. Aí consegui uma oportunidade, né? Que foi na Conlog. Sim. Onde eu conheci o meu amigo. A gente respirou muito pó, né? Muito pó. E lá... Não o pó que vocês estão pensando, pó do chão lá do terminal de contêiner. Era muita poeira. Né? Poeira. E nessa sua primeira experiência lá, como foi que você entrou? Como é que foi
Você foi convidada através do seu currículo mesmo? Te entrevistaram? Francisco Mascaro, trabalhava na Santos Brasil. Ele era a antiga Mesquita, né? Sim. E eu fui fazer uma entrevista com ele na Mesquita, mas ele já estava indo para Conlog na época. Era Copecarga, Conlog, era uma junção. Era uma junção. E ele falou, estou saindo aqui da empresa daqui 30 dias, mas gostei de você e vou te chamar. Aí eu pensei, mais um que eu vou mandar e não vai dar certo. Mas passou os 30 dias, ele me chamou. Que legal. Aí foi onde eu saí da Claro e fui para Conlog. E lá você já atuava na área comercial ou começou primeiro na operação? Não, eu comecei fazendo a parte de documentação de liberação de vazio. Sim. Primeiro eu comecei com ele preenchendo planilha. Aí ele viu que não, vou deixar ela... Fiquei, eu acho que uma semana. Aí da planilha eu fui para liberação de vazio. Sim. As transportadoras agendavam os containers, né? Passavam, aí tinha... Como se fosse o controle antes do gate, né? Isso. O controle, né? Aí já deixava engatilhado de um dia para o outro o agendamento, o pátio organizava as pilhas que eram liberadas, eu nem sabia o que era aquilo, né? Mas eu estava lá tentando aprender. E naquele momento tinha uma moça que era uma loura alta, grandona, chamava muita atenção, a Karine. A Ela Karine, fazia parte, assim, um olho azul, assim, ela me chamava, porque ela era muito alta. Ela devia ter 1,90 m por aí, né? E ela que ia de bicicleta, ela não ia de bicicleta, de moto, alguma coisa assim? De moto, né? E ela era toda, assim, só que ela era toda social, assim, ela era toda empoderada. E ela que era do comercial. Aí eu olhava ali com o sonho, porque eu ia de tênis, cabelo amarrado, no terminal, ali capa de chuva, a gente tirava a capa de chuva. E nem tinha como ser diferente, né? Não, era então muito você... complicado. Capacete, né? Mas só que eu olhava para ela com algo diferente. E eu comecei a admirar ela como uma mulher muito bonita, mas a inteligência dela, que era uma mulher que ela chegava e ela falava muito bem, ela expressava muito bem. Aí eu pensei, poxa, já vendi tanta coisa, por que eu não vou aprender a vender o que hoje eu executo? Sim. Aí foi onde eu pedi para o Francisco se o dia que existisse uma oportunidade para a vaga dela, porque acabou que encurtei o tempo, ela teve uma oportunidade para fora e aquela vaga foi em aberto. Por mais que eu sabia que eu não estava preparada, porque quando eu comecei a realmente a mudar, por conta de já tinha passado 1 ano de empresa, eu tive que ser ousada e falei, aquilo que eu quero. Se eu tinha capacidade ou não, eu não sei, mas eu me enxergava ali. Mas o Francisco, com certeza, ele viu a capacidade, porque senão ele não teria arriscado e colocado, entendeu? Eu sei que ele falou assim pra mim, então vamos fazer assim. Isso na primeira vez que eu conversei com ele. Era telefone, antigamente a gente discava, né? Tinha então. Liga agora e vende a Conlog pra mim, como se tivesse o cliente. Na hora eu engasguei, assim, fiquei vermelha, comecei a ficar a mão suando. Mas eu tive que improvisar, porque vou vender. Só que antes de conversar com ele, eu já tinha olhado todo o site, olhado a história. Foi uma venda bem rasa. Mas ele falou assim, ó... Ele comprou. Não, ele não comprou. Ele falou assim, olha, eu não tenho essa vaga em aberto, mas eu vou te levar em algumas reuniões comigo, para quando tiver, eu já vou te preparar. Sim. Então, assim, eu acho que ele deve ter comprado ali no interior dele, mas ele foi jogando. E nisso passou mais de 1, 2, 3 semanas e nada, e eu tentando ali, poxa, e agora, né? E as oportunidades foram acontecendo, ele me levou em uns 2 clientes, né? E criou nesse meio tempo um setor de Custom Services. Então eu saí da parte de liberação de vazio, onde que nesse desenho tem motorista que, daquela época da janelinha, que entregava bala, chocolate, hoje eles trabalham comigo... quase 16 anos depois. Nossa, a gente fala que o relacionamento, como você consegue fidelizar, né? Sim. Então, lá atrás, ou seja, a gente puxa uma história lá e que você traz ela para dentro todos os dias, né? Sim. E foi o que o Francisco falou. Você era uma menina sonhadora, era muito nova naquela época. Eu tinha meus 27 anos ali. E... muito deslumbrada com aquela estrutura, interior de Minas, não tinha muita coisa. Sim. Mas a única certeza que eu tinha é que eu queria aquela oportunidade. Sim. Mas que foi ali que mudou muito a minha vida hoje. E assim, o curioso, né? Eu conversava com a Priscila, né? Lá na Copecarga, na Conlog. Mas o dia que a gente conversou mais, o dia que ela passou mal, cara. Não tinha ninguém. Aí, cara, foi assim, eu já tinha saído dali, eu acho que eu nunca te contei. Eu já tinha saído para ir embora. E eu esqueci algo. E foi o único carro que tinha para te levar no hospital.
Não tinha ninguém mais de carro. O pessoal, a maioria é de moto. Sei. E aí eu levei ela no Santo Amaro. Não era um hospital muito bom, né? Ela foi... Aí eu era mineira, eles me chamavam de trem. O trem descarrilhou, ó. Passou mal, o trem descarrilhou. Agora, E foi assim. engraçado, aí. Mas Quem falava muito isso era o Anderson, né? O Lacerda, é né? isso O mesmo. pessoal da vistoria, né? Que eles tinham mais contato com vocês, né? Então, Do que a mais gente do escritório, Riffer, né? Aí depois, o que aconteceu? Antes desse processo todo, eu fui fazer um curso lá, tinha os PTIs do Sim. Riffer, lembra? Até pelo Senai. Sim. Eu me sentindo todo importante, nós fazer um curso de Riffer. Não era com o Ricardo Duarte. Não Não conheci. era com o Ricardo. Não, eu conheci ele quando eu trabalhei depois, um período, fiquei quase um ano ali na MSC. Sim. Uma grande figura, É né? uma figura. Mas, e foi assim, daí ele pegou, pediu para me vender, aí me levou depois em 2 clientes com ele, e eu só ouvi. Aí no terceiro cliente ele me levou, falou assim, agora você vai falar. E foi, aí eu falei, meu Deus, eu vou falar o quê? Com ele do lado. Não foi muito bom, porque eu travei e tudo, e ele falou, não, a primeira visita dela. Aí teve uma outra visita que eu fui para vender o terminal, eu vendia na época armazenagem, não era transporte. Sim. E fui para na Avenida Paulista. Aí eu falei, gente, eu aqui na Paulista, pensa, interior de Minas ali, até ontem eu estava ali na loja, eu me senti deslumbrada com aquele lugar, porque assim, tudo me encantava, Sim. né? Era tudo muito diferente. E uma mesa, parecia aquelas mesas de filme, que era uma mesa grandona assim, com várias cadeiras. Aí Sim. chegou as 2 pessoas representando a empresa e eu travei na fala. Eu comecei, né, a vender, mas eu não sabia o que eu estava falando. Minha mão começou a esquentar, a bochecha. E eu falei, não, deixa eu voltar. Aí eu voltei, aí eu não lembro como foi, mas eu sei que depois fluiu, não fechei aquele negócio, mas ficou da experiência de que não, precisava de me preparar mais para ir sozinha e entender e estudar mais a empresa. Sim. Porque quando a gente não tem muita propriedade do que a gente fala, a gente acaba, se perde e você não volta. Sim. Aí foi naquele momento que eu falei, não, agora a oportunidade ela veio. Agora eu tenho que me preparar para ela. Sim, Aí, e às vezes você também, quando tá com outra pessoa, dependendo do nível, te ajuda a travar. A própria É. pessoa te trava. É. E aí depois, levou quanto tempo para você conseguir realmente compor o grupo lá da parte comercial? Dessa parte comercial, 1 ano e 1 mês eu já estava que ano bom. de operação e fui para a área comercial. Aí, para a área comercial, veio uma oportunidade, que essa foi um dos maiores desafios, para a área de transporte, que daí sairia da Conlog para a Coopercarga, mas a vaga era na Bahia, Salvador. Ah, caramba. Eu lembro E dessa fase. E eu tinha um sonho eu tinha endometriose, então eu tinha um sonho de ser mãe, e ali ia distanciar, porque o meu ex-marido, meu marido na época, a gente lutava, mas a gente não tinha recurso. E o que ele falou comigo? Priscila, relacionamentos, eles têm ciclos. Se você perder essa oportunidade hoje de não ir para lá, e era um cargo até de gerência, e todos os meus cargos eu nunca estive preparada para eles, mas eu nunca tive medo. Eu sei que eu tinha que ir, porque se aquela porta fechasse, depois outras não iam abrir. Então, não podia, a oportunidade, às vezes ela bate, muita gente fala, a vida é sorte. Não, é oportunidade. É oportunidade. Né? Não existe muito sorte. Sim. Sorte a gente tem, às vezes, quando a gente vai jogar, Sim, aí sim. a gente encara como sorte. Cada um faz a sua sorte. E se você, Exato. se você não passa por aquela porta, você tem a chance, às vezes, de voltar e dar um passo atrás e voltar. Exatamente. Agora, se você não passa, você não sabe o que vem. Você não sabe. passou, você continuou no mesmo lugar, entendeu? E ele falava que se ele descobrisse que se eu pudesse perder uma oportunidade de crescimento por ele mesmo sairia da minha vida. Então, ele foi muito maduro. Nossa. Porque ele teve alguns históricos aí na vida, de lesões e tal, que ele era jogador de basquete. Então, ele falou que quando passou as oportunidades, algumas ele perdeu e ele não queria fazer isso comigo. E o sonho de ter um filho, né? E eu falei, olha, então eu vou, porque ali eu vou conseguir fazer o tratamento com o dinheiro, um cargo eu estava assistente para analista, aí depois para o comercial e um cargo de gerência de transporte, que não era meu negócio, mas eu ia aprender. Com certeza. Chego em Salvador passando mal, e a gente tentando ter filho aí mais ou menos 1 ano. Passando mal, e olha que eu carreguei peso, e isso eu já tinha perdido uma gestação há um tempo atrás. Carreguei mala, peso de um hotel para outro, tudo que você imaginava que eu tinha que fazer, eu fiz de risco. Aí passando mal, achando que era comida, era minha filha.
Achando que era o azeite dendê. Era azeite dendê. Eu falo que lá É melhor parar de comer acarajé, né? coentro, porque eu não podia nem ver o cheiro, era coentro em tudo, passei o mal. Mas ainda fui persistente, fiquei lá acho, quase 7 meses. Caramba. E porque eu não podia fazer aquele processo todo da empresa de mudança. Eu lembro que até eu tinha que levar um carro que era para cegonha, teve um certo custo e tal, e eu tive que aguentar, mas passando muito mal. Aí voltei, né? Quando eu voltei, eu já estava com 7 meses para 8 de gestação, mas eu estava com gestação de risco, placenta baixa, e fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias indo para uma unidade de Osasco, que a Copercarga tinha. Sim. E finalizei depois em casa os últimos 15 dias e saí de licença. Quando eu volto, me desligam. Aí foi um balde de água fria. Aí tinha um amigo nosso, né, o Marcelo Nobre, na época ele trabalhava na MSC. Está em Itapoá hoje. Exato. E até fazia operação na Conlog, né? E eu falei, Marcelo, aconteceu isso, isso e isso. Ele, Priscila, quando que você pode começar? Eu nem acreditei, porque naquela época, lembra, acho que era Infojobs que tinha, eu cadastrava ali, vinha um monte de coisa. Eu falava, nossa, vai ser tão difícil, porque quando você está numa situação que você desconhece, você não vê. Sim. E quando eu procurei realmente uma pessoa que, não estou me entregando currículo, foi o tete a tete, ali ele foi mais rápido. Em 15 dias que eu saí da Copercarga, eu já estava na MSC. Aí ali eu comecei a desenvolver ali a parte comercial, mas tive algumas dificuldades, porque na Copercarga a gente tinha gente que vendia, gente que fazia tudo. Na MSC tinha quem abria a gaveta, dava um problema, você discava ali, alguém ia lá, arrumava. Ai, tinha tudo. Eu falava, gente, eu não sei fazer. Nossa, aquele monte de procedimento, né? Chegava a todo momento. Revisão 3.465.000 do procedimento tal, né? E assim, e tinha tudo setorizado, e eu falei, nossa, o que é isso? E eu queria ir para o comercial, para ir para a rua vender, ver gente, né? Não, você é comercial interno. E como eu ali interno não conseguia, mas eu tinha que estar ali. Aí eu sei que 3 meses depois a Copercarga me chamou. E eu peguei, aí foi até o meu querido chefe e amigo Cláudio Galvão, né? Que hoje ele fala que ele é um amigo e uma inspiração para mim. Volta para a Copercarga. Só que eu tinha aquela visão ainda, né? CLT, poxa, eu entrei aqui, vou ficar 4 meses, não posso, vou queimar minha carteira, porque quando eu recebia currículo, 3 meses em um lugar. Você nem olhava. 1 ano, mais 2 meses. Eu falava, nossa, a pessoa não conseguiu criar vínculo nem 1 ano, 2 em um lugar, não vai dar certo, né? Então eu tinha um pouco dessa aversão. E fiquei ali mais uns, acho que quase 10 meses e meio, quase 11. Aí eu fui. Aí voltei para a Copercarga. Aí foi quando eu assumi a unidade de gerente já na área portuária, que era já o que eu tinha mais conhecimento. E ainda tinha pego uma experiência maior na MSC, maior né? Na MSC, porque lá o grande fazia o intermodal, né? Fazia tudo. E eu imagino que para você, os obstáculos que você encontrou, porque nessa posição, que é uma posição num local muito machista, né? E você com uma posição como você tinha chegado, uma mulher, era muito complicado para você. Mas você vai falar isso daqui a pouco, porque a gente vai fazer uma pausa rapidinho, né, Babá? Sim. Mandar alguns abraços? Sim, vamos mandar aí primeiro aí para a CL Cargo, Luizão, Bruno. Ó, aquele café sábado, hein? Tá marcado, hein? Um abraço também pro Pedrão, da PG Lock, né, que tá sempre com a gente também. A Vento International, empresa sensacional, transporte porta a porta, aéreo, marítimo, pode contar com a Vento lá, com o Júnior lá, vão ser muito bem atendidos. Daniel Torma e o Marcelo da GESCOM, eles trabalham com a parte de reparo de estrutura de contêineres e inspeções em geral também, um abraço. A SOC Shiperon Container, você quer embarcar um container para uma viagem só, One Way, conta lá com o Rafael, grande abraço. Videira Engenharia, Marcelão, também um abraço. Temos também a Versibox, compra, venda, aluguel de containers lá com o Christian e o pai dele, o Robert. Grande abraço. Abraço também pro pessoal da Delize Salgateria, que enviaram pra gente esses salgados hoje, né? Salgados maravilhosos, artesanais, de ótima qualidade, né, Isso Babá? aí, pessoal, quer fazer aquela festa, aquele evento, ó, conta aí com a Delize. E também
Agradecer os postos Portal, a gente chegou aqui, né? Muito obrigado aí pelo apoio, né? A gente chegou aqui com combustível de ótima qualidade. É isso aí. E a gente vai fazer uma pausa são apenas dois minutinhos só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores, para que vocês possam conhecer eles melhores. São empresas da mais alta qualidade e que estão com a gente também. Até mais. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. PG Lock, transportes e locações de monte e guidastes. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delizie Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC Shipper on Containers. Videira Engenharia e Serviços em Refrigeração Naval e Comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, então, com a Priscila Garcia, que ela está contando para a gente um pouco da história profissional dela, né? E os obstáculos, tudo que ela encontrou pela frente. A gente estava comentando até nos bastidores, pelo fato de você ser mulher, Priscila. Quais foram as dificuldades que você encontrou, principalmente nesse ramo, né? Tem muito mais homem, né? Na área do transporte, principalmente. Como foi para você essa fase? Olha, por incrível que pareça, tive algumas situações desconfortáveis no início, mas com algum cliente, mas posso contar, não enche uma mão. Às vezes o cliente ele vai ser invasivo porque quando você está negociando, sim, dependendo da pessoa que está do outro lado, ele vai ser invasivo. Mas nada, um dos clientes lá atrás, que ele foi mais invasivo, hoje é um amigão meu, ainda falou, olha, às vezes a gente recebia, não julgando e rotulando, a gente recebia muitos comerciais e não tinha, a gente só lá conversava, então chegava uma hora que eles não tinham muito o que falar. Pessoas sem conhecimento, venda por venda, eu estou vendendo uma operação aqui, mas não sabia falar sobre a operação, sim, as pessoas já entravam em outros assuntos, então ele falava que a área comercial da logística no transporte era mais mulheres, tanto mulheres e homens que chegavam muito bem ali apresentáveis, mas na hora do conhecimento não tinha muito conteúdo. Sim, sim. Em cima disso, eu recebi até depois de uma época que a gente acabou virando amigo esse cliente, porque a gente era acostumado a ir em almoço com o cliente, sim, ou um café. E esse, na época em específico, vamos marcar para fechar aquela operação para jantar. Aí, por isso hoje que eu falo muito do meu líder, né, que foi o Cláudio. E ele me dava abertura para contar para ele o que acontecia. Porque eu queria fechar o negócio, porque eu queria mostrar a produção, mas eu tinha uma mulher casada, vim do interior. Por mais que eu tive, né, uma trajetória de sair de casa mais cedo, só que cada situação é uma. Você encarar a vida ali, as dificuldades, as adversidades, era uma coisa. Mas você representar uma empresa e encontrar uma pessoa do outro lado, eu não estava defendendo o meu CPF, sim, ou o meu CNPJ. Sim. E ele sempre me deu essa liberdade. Então, ele falou até essa primeira vez, marca o jantar, mas eu vou. Eu falo que nesse dia você teve algum contratempo e eu vou. Que legal. Então, que legal, ele me dava o quê? A segurança para que se acontecesse de novo. Acabou que não aconteceu o jantar, desmarcou, enfim, não teve essa situação. Mas ele me deu a segurança para enfrentar depois de novo alguma situação. E isso me fortaleceu.
porque ele não viu ali só mais um negócio, ele viu uma pessoa, né? E ali ele começou a me encorajar. E deu uma forjada também, né? Para você ter mais autoconfiança. Exatamente. E assim, a gente tinha uma parceria muito grande de falar tudo. É o que ele falava. Maré calma não formam bons marinheiros. Sim. Então, a gente tinha que encontrar operação calorosa, problemas, enfim, é ali que a gente tinha que formar. Sim. E o mais, hoje, por mais que, de repente, as pessoas não acreditem nisso, mas eu nunca tive nenhum problema com o motorista. Eu sempre tive o respeito de todos. Era até isso que eu ia te perguntar. A liderança com os caminhoneiros. Porque eram vários, né? Os motoristas, eles te tratam da forma que ele é tratado. Então, se você chega e está ali com ele, então, de repente, a figura da Priscila, ou de um supervisor, ou de um analista, assistente, auxiliar, não importa a nomenclatura, mas a forma. Porque se você respeita, ele vai te respeitar. Certo. Se eu estou com problema na operação, será que o problema é o motorista? Que tem todos os tipos de motoristas, os mais tranquilos, os mais calorosos, porque a vida deles lá fora não é fácil. Sim. Né? Eu tirei assim de divisor de águas, de enxergar realmente o que é a vida deles, foi na pandemia, onde todo mundo estava em casa, zelando pela família, né, pela saúde, e eles ali, porque na época a operação não parou nem um dia. E eles lá o tempo todo. Então ali era uma troca, levando alimento, levando bens de higiene, enfim, para zelar, e eles ali colocando a vida em risco. Não só motorista, a gente vê o pessoal de supermercado, frentistas de posto. Então, assim, eram pessoas que não tinham como. Sim. E quem dava valor? Eu costumo dizer várias vezes, até eu repito várias vezes isso daí, que é impressionante, porque eles passam por tantas dificuldades, seja na estrada, dormem em condições péssimas, se alimentam em condições péssimas. Infraestrutura ruim de tudo, terrível, né? Terrível, e ninguém respeita o caminhoneiro. E aqui em Santos, novamente, eu repito, o santista, ele adora ir para a ponta da praia, tirar foto passando o navio atrás, né? Só que depois, o navio cheio de container, só que esses containers vão ser descarregados. E como eles vão sair do porto? Através de um caminhoneiro, e eles não são respeitados, né? O santista não aceita o caminhoneiro dentro da cidade. Ele acha que o caminhão não faz parte da bela cidade deles, né? Muitos pensam isso. E o que eu falo, o que está por trás disso tudo? Pois é. É quem movimenta, gente, quem movimenta o país, Sim. o mundo. Sim. Então, assim, e essa categoria que eu falo que hoje, eu até me emociono um pouco, porque eles que me ensinaram a, de repente, ser quem eu sou hoje. Sim. Pelo respeito. Porque cliente tem muitos. Tem os bons, tem de todos os tipos, pessoas. Mas eles, em várias situações, no último projeto que eu fiz, fiquei na Copercarga, né, 14 anos, aprendi. Então, o modelo de cooperativista, assim, isso mexeu muito comigo, porque ali eu aprendi que todo mundo precisa de todo mundo o tempo todo. Sim. Ali a Copercarga começou eu tinha caminhão, mas você vendia pneu, você tinha o combustível, eu tinha a manutenção, a oficina, e foi juntando todo mundo ali e transformou na potência que eles são hoje. Né? A Copercarga me deu todo o subsídio hoje de organizacional, estrutura, procedimento, e ali era uma operação, eu falo até... era bem assim, regime militar, porque eles eram focados ali nos resultados para quê? Para que aquela estrutura, ela realmente fosse sólida para manter toda a equipe. E manter em crescimento. E manter em crescimento. E os motoristas ali, a história, né, do presidente da Copercarga, dos fundadores, foram ali na dificuldade. Sim. Então, se a categoria, se eu vim, né, onde eu passei mais tempo no transporte, foi de uma escola dessa, como que hoje eu poderia ser diferente? Sim. E hoje o motorista, eu falo que qual que é meu comercial? Quem que vai me chegar ali para falar, não, esse negócio é bom? São os motoristas. Ele é o primeiro a chegar. Eles me passam um resumo, essa operação aqui é assim, essa aqui ela é morosa, esse cliente tem isso. Aí, né, eu tive um grande cliente, né, no passado,
e estou retomando algumas negociações com eles agora, e eles chegavam nas reuniões, que eram vários transportadores, queriam trabalhar com esse cliente, e como eu tinha esse tato, Priscila, me fala, como é lá fora? O que você tem hoje para trazer de melhoria? Porque meu cliente, ele exige canhoto, documentação. Espera aí que a gente vai fazer um trabalho. Então, para cada planta, o motorista passava um resumo, às vezes descobria, naquele turno, era o problema, não era nem a empresa, era a equipe, era terceirizada. Então, o motorista, gente, ele não tem só aquela, entrei no caminhão, entreguei a carga. Não, é muita coisa por trás. Sim. Né? É ele que está no dia a dia, né? Acompanhando todo o processo, né? E os novos projetos aí com a PGA da Priscila Garcia Aguiar. Até veio caracterizada na cor da PGA. O amarelo, assim, né? Já Legal. vai pegar umas cores mais prêmios, assim, né? A gente fala que boa. né, a gente tem que começar a diversificar as cores, né, Vavá? Sim. Porque agora é a última, né? Eu falei que daqui eu quero... nunca tive sonho de ter um negócio. O meu sonho realmente era ter uma base estruturada, uma equipe consolidada, mas é o que a gente falou lá no início. Como lidar com a situação hoje de uma mulher? Sim. A parte masculina hoje, para uma mulher no mercado, ela é rotulada no mundo corporativo, empresarial, empresa, cargos, outra instância. Ali a gente, às vezes, tem algum deslize, porque, infelizmente, algumas empresas têm ainda uma cultura mais machista pelo cargo. A mulher, infelizmente, por mais que eu não vou falar nada bonito aqui para mudar esse cenário, que ele é verdadeiro, Sim. né? E, às vezes, a mulher ela consegue se destacar em cargos de liderança. Né? Eu estava numa transição para a Coopercarga lá, praticamente quase 14 anos, com um coach durante um ano inteiro, para uma transição de diretoria. Aconteceram várias coisas aí no meio tempo, e enfim. E nessa última empresa também, que foi uma empresa que eu construí do zero, foi um grande case. Sim. A gente conseguiu construir a empresa, uma base consolidada, que hoje tem um nome no mercado, espero que continue, mas o entorno, né, os bastidores, que é onde que ofusca a mulher. Porque o motorista, o colaborador que está lá para trabalhar mesmo, que eu até brinco, né? Tem um colaborador dos 3 meses, que é aquele que é o melhor, passou 3 meses, infelizmente, ele vai ser mais um, e tem um colaborador que ele compra seu projeto. Sim. E hoje a PGA, quem comprou esse projeto? Não foi a Priscila, os motoristas, porque eles já me impulsionam há muito tempo a ter o meu negócio. E como eu vou ter um negócio, CLT muito tempo, eu e a minha filha, o pai dela faleceu, então seguimos nós duas. Tem todo um aporte por trás, né, que, assim, que me ajuda, mas os motoristas foram os que me impulsionaram. E pensei, como que eu vou abrir um negócio, né, hoje para uma transportadora, vou ter dinheiro para pagar uma semana de frete. Mas veio essa questão dos clientes, saí desse último projeto, fiquei aí um mês analisando o que eu ia fazer, né? E o motorista chegou para mim, Vavá pode até acompanhar, Priscila, olha, eu tenho 5 caminhões, eu vou deixar 2 contigo, me arruma um local para abastecer e quando o cliente te pagar, tu me paga. Aí 3 eu deixo ali rodando. Priscila, legal. Eu tenho mais 10 veículos. Vou deixar metade contigo, mas fecha negócio bom, hein? Porque o cliente paga com quanto? 30? 60? E eu pensando, gente, essas pessoas estão confiando em você. É legal. É porque você tem a liderança, então, assim, eles já sabem que Isso foi algo que você conquistou durante o período que você era líder deles, né? E assim, eles são muito fiéis. Sim. O motorista, ele é fiel. E a questão dos clientes também, que tinha o seu atendimento na empresa anterior, né? E ainda fideliza. Porque acontece isso muito com quem trabalha na área comercial, né? O cliente quer ser atendido por A ou B, né? Às vezes ela tem a empresa, lógico, é importante, a empresa vai ficar, ela tem todo o know-how de fazer. Mas tem gente que quer ser atendido pelo aquele vendedor, que seria no seu caso, né? Olha, até agradecendo aos meus clientes, que também, igual os motoristas, eles me encorajaram.
E foi tanta coisa que que a gente vai almejar em um projeto que você vai executar e colher em outro que você nem imaginava, e todos os clientes que me procuraram. E para conseguir atender todos, porque a PGA está começando pequena, humilde ali no tamanho, né, organizacional, mas que veio aí a consultoria. Porque esses últimos 90 dias, eu fui divulgar que eu saí da empresa antiga, do projeto antigo, não tem nem 40 dias. Foi logo depois da Intermodal, Depois da mais Intermodal, ou menos? E tanta gente, eu acho que eu trabalhei mais nesses últimos 90 dias do que eu trabalhei nos últimos 14 meses. Que eu pegava o carro, ia para cá, para lá, e a minha filha falava, mãe, mas você não tá ficando em casa? Filha, não. Eu tô abrindo filial. Eu tô... Roblox. Calma aqui, ó, o negócio tá aqui, mas vai ser melhor para você. Ela, então vai embora. E ela também, ela sofreu muito esse tempo todo, né, pela ausência. E o que mais me impulsionou e me deu a coragem foi a minha filha. Por quê? Eu não queria mais passar por empresa, empresário o tempo todo, e se deu certo ou errado, porque agora a Priscila CPF, contratou a Priscila CNPJ. Então, uma vai ter que ser responsável pela outra. Então, se aquilo tem que perpetuar e dar certo, não tem um intermediário ali naquele meio de campo. Então, tem que dar certo. Sim. E veio a questão da consultoria. Por isso que eu estou com 2 nichos de negócios. Por quê? A consultoria ela vai me subsidiar a atender todos os meus clientes, porque vou fazer um outro projeto para outras empresas, mas eu estou selecionando porque eu também não posso abrir consultoria, porque eu não vou te entregar um produto, eu não vou te entregar, então eu estou fazendo algo mais selecionado. Fechei um contrato agora de 1 ano, né? O cliente até pediu 2 anos, mas a gente fez ali uma cláusula com 2, porque você não consegue entregar uma transportadora com 12 meses, 15 meses. Sim. Isso não dá mesmo, até porque eu executei e não finalizei um trabalho. E nesse meio tempo, o que eu consigo fazer ainda de consultorias mais brandas? Uma estrutura só de uma área comercial, ou só de uma área operacional, ou de certificação, ou uma parte contábil e tributária, que hoje as transportadoras elas têm muitas deficiências. Sim. Uma parte visual, que a empresa anterior ela era uma empresa que não tinha uma marca, né? Era... Deixa eu beber uma água. Até você falou algo interessante, você falar essa parte de certificação, que é algo que hoje é absolutamente necessário, que todas as empresas tenham as certificações, mas é algo muito burocrático, muito complicado, e você teve a oportunidade de vivenciar, né, e fazer a certificação da empresa que você atuou, né? O que ajudou, veio essa parte visual, o que a estrutura, toda a staff que tinha de marketing. É uma empresa que não tinha, essa empresa não existia. O marketing potencializou, mas o que ele falou? Não adianta a gente postar, mas ao postar, o que você vai entregar? Que conteúdo? Priscila, o que tinha de diferente na última empresa que você passou? É uma empresa conceituada, certificação. Então, certificação. Então, essa parte de staff hoje é visual, e que eu falo assim, marketing é uma palavra muito curta, porque é todo um subsídio por trás, né? Ele atua nas redes sociais com o cliente, para se posicionar, são conteúdos que realmente têm que ser relevantes, não só postar uma foto, porque hoje, querendo ou não, você vai lá, posta uma foto, as pessoas vão ler o que você está escrevendo? Muitas vezes não. Então, o que entra o marketing? Um conteúdo naquela foto. Não é uma foto por postar uma foto. Hoje eu acordei, eu vou postar uma foto e falar sobre aqui de alguma coisa da empresa. Não, tem que ser algo que seja construtivo. Sim. Então, os grandes insights assim, que a empresa anterior ela teve foi a questão de divulgar um combustível, e isso reverteu e monetizou com o cliente, né, que procurou a Priscila. Hoje o maior insumo de um frete é o diesel. O diesel ele oscila muito, é mais com mudança de governo. E o diesel ele também ajuda a transportadora no ajuste com os motoristas, fiscal, né? Exatamente. A parte fiscal, que é a cereja do bolo hoje da transportadora, é a parte tributária. Se você não está hoje numa colocação tributária, numa nomenclatura correta, você está, de repente, eu estou pagando menos imposto, mas o que você está... É o mal do brasileiro. Deixando de resgatar. Deixei de pagando menos, mas o que você deixou de ganhar? Então, hoje, o que eu vejo com a consultoria? Eu consigo pegar vários colegas aí da área e potencializar os resultados.
minimizar custos, tanto numa parte de seguro. Tem uma parceria muito forte com a parte de seguro, porque a gente vai gastar em averbação. Você pega no final do ano aí, você economiza 200, 300 mil de apólice, mas você está ali calçado e com uma estrutura. A certificação, nós conseguimos tirar na empresa anterior, SASMAC, em menos de 60 dias. Caramba. SASMAC é químico. Químico não é qualquer empresa que faz. Sim. Então, e tem outras certificações ainda mais avançadas. Né? É isso. Dei entrada no OEA, que hoje aqui a Baixada, se a gente não tiver hoje, É. vai afunilar. Por conta da segurança. Exatamente, né? porque a gente sabe que, infelizmente, nessa área portuária, né? Então, assim, então hoje a PGA ela está fechada para consultoria para um ano, para montar a estrutura de transporte, transportadora. Essa empresa que vem agora por trás, vamos montar uma unidade em Santos e Recife. A gente está estudando algumas outras regiões. Então, ali eu vou conseguir subsidiar os clientes que a PGA não vai conseguir absorver por enquanto, Sim. né? Então, eu já vou ter todo esse aporte para quê? Estar com eles junto comigo, sendo bem cuidados por mim. Aham. Né? E eu falo que os CNPJs em si vão ser todos parceiros, porque a gente quer, né, vai um ajudando o outro. E a PGA vai fortalecendo ali, ganhando corpo e vamos embora. Na sua consultoria técnica, você ainda entrega o comercial, né? É isso aí. Muito E bom. assim, essa parte também da consultoria tem a compra avançada também para o cliente saber, contrata aqui, contrata o veículo em tal lugar ou não? Tem também? Tem. Aí Ah. vai ser a compra do produto. Sim. O que a pessoa, o que o cliente ele vai querer? Só comercial? Mas hoje eu conversei com bastante, né, empresários. Priscila, mas eu contratei comercial tem 8 meses, 10 meses, mas não está vindo nada. Eles vão, visitam, eu tenho custo. Aí, mas o que você quer? Qual que é a sua área de atuação? Porque contratar, ainda mais assim, a parte comercial, é o que eu falo, eu nunca vou conseguir deixar de ser operação ou comercial. Porque o cliente, ele quer quem está lá todos os dias, quem entende. O comercial, muitos, tá? Também não estou falando aí que generalizando. Mas eu vou te falar que de 10, se achar uns 4 bons hoje, está difícil. Porque é o comprometimento do projeto. Às vezes a pessoa até entende um pouco do assunto, mas não vende bem. Aí tem aqueles que sabem vender bem, porém vendem errado. Até o Helder, aí mandar um abraço para ele, teve aqui, falou que já viu a transportadora quebrar, eu não esqueço, com muito frete, cobrando errado. E é o que acontece às vezes quando o comercial vende errado, né? Vende errado. E o que as empresas, elas... por isso que eu falo que a PGA ela vem com uma junção de setorização. Se eu estou numa nomenclatura hoje do presumido, eu tenho que fazer um tipo de venda. Sim. Se eu estou no lucro real, é outro tipo de venda. Porque o lucro real ele vai me subsidiar várias cadeias ali e tipos de operação. O presumido é um outro tipo de operação. Então, quando o comercial ele entende o que ele tem que buscar e prospectar, então eu falo que tem que ter uma inteligência. Eu também não posso. A inteligência é tanto comercial e operacional. A inteligência é de saber que motorista que eu coloco em cada operação, porque eu tenho motorista de uma rota longa, eu tenho motorista que é da rota curta, que quer estar em casa todos os dias. Então, quando a empresa ela entende o que ela quer e aonde ela quer chegar, facilita. Por quê? Tem que ter uma inteligência de vendas, um setor por trás de projetos, tem que ter uma estrutura hoje, que a gente fala que é a parte visual, por trás para mostrar para o cliente o que eu estou vendendo para ele, eu executo. Sim. Então, assim, é uma cadeia muito grande para que aquela entrega ela seja realmente realizada. Hoje o meu foco é exportação, porque a minha nomenclatura ela vai me custear, mas só que a exportação eu preciso de uma importação, porque a tributação vai compilar. Sim. Então, as empresas que elas só têm comerciais vendendo... pensa que é só vender o frete, encher o caminhão e ir embora. E não é isso. Né? E hoje o cliente, o frete hoje no Brasil, ele é muito sucateado. Sim. Mas as empresas estão seguindo o mesmo patamar do frete aí fora. Por quê? Porque ninguém está segmentando, as empresas estão colocando funcionários. Eu sou da linha assim, melhor eu ter 20, mais ou menos, eu 10 muito bem remunerado, muito bem colocado, com um subsídio por trás, Sim. investir em treinamento, investir naquele colaborador.
porque ele vai comprar seu projeto, ele vai ali, o motorista que é aquele mais esquentado, ele vai apartar a situação, o motorista que é mais tranquilo, ele vai saber fazer uma produção ali. Então, assim, é uma cadeia muito grande que conecta uma operação boa, uma venda boa, porque, afinal de contas, por mais que o cliente ele quer um frete bom, ele quer ser bem atendido. Sim, sempre. É verdade. Então, eu já vendi por comissão, eu já vendi por meta, hoje eu vendo pelo propósito de ver a entrega e o cliente falar, não, olha, não é o meu melhor frete, mas é a minha melhor entrega. Legal. Quando a empresa atingir isso, aí ela... O resto não importa, vem tudo Não, junto, vem né? tudo junto. É. Vem tudo junto. E para deixar mais leve, né, Emerson? Vamos lá, vai. Vamos lá? Quer? Vamos lá. Nessa tua carreira, com certeza você já viu acontecer muita coisa, deve ter acontecido muita coisa engraçada, muitos causos. Os caos. Tem algum que você queira contar, que você lembre? Que a gente não vá preso. Tem isso também, né? porque Que possa ser dito área nesse horário. portuária É. e tal, é complicado. Ó, falei naquele negócio do pó lá no começo, cara. Poeira, tá? Poeira, pelo amor de Deus. Eu tinha uma grande operação com um cliente, né? Falo que é o meu cliente xodó. E esse cliente, ele começou, é um cliente muito grande no mercado, dominava aí as operações aqui da Baixada, né? Um armador. E o armador começou a comprar caminhão. Aí a gente pega Baixada, né? Uma região mais sindicalista ali, né? O sindicato atuando. Eu falo, não pior do que Salvador, porque Salvador passei por lá, ali é difícil. Sim. E eles tentaram contato, né? Aquele sindicato na época com esse armador, mas é algo mais fechado, né? Eles não recebem, tem que ser com um motivo de uma reunião, aquele monte de coisa e tal. Então, quem que era o maior transportador desse cliente na época? A Coopercar. E quem que representava o cliente era a Priscila. A gente estava com uma operação esse dia no pátio, eles foram lá fechar o terminal todo. E eu precisava de sair com carga atrasada, o cliente ligando, não, mas aqui ninguém passa. E o pessoal da operação, Priscila, olha, não vai dar certo. Eu falei, não, mas tem que sair, eu vou lá ver. Quando eu fui lá, uns 15 homens ali, tudo daquele tamanho, pequenininha. E esse dia eu estava ali de tênis, era um dia de semana normal, estava despreparada ali. Eu tive que ir. Liguei para o meu chefe, né, chefe? Você demorou mais de 4, 5 horas para descer, chegou 6 horas, daí já todo mundo tinha ido embora. Fiquei ali no Deus nos acuda. Mas eu tive que ir. Um frio na barriga, mas ali foi igual aquela questão de eu tenho que encarar isso, porque é uma situação que eu desconheço, mas eu tenho que sair dela. Eu preciso resolver. Né? Preciso resolver. Não sabia como. Comecei a falar o que eles queriam. Não, a gente queria isso, porque os caminhões que estão vindo... Primeiro, a empresa que você trabalha, todos os veículos são de outro estado, você não está contribuindo com a Baixada... Está tirando o pão da família daqui, aquele... Eu falei, não, vocês podem... Eu preciso de caminhão, vocês podem trabalhar com a gente. Inclusive, estou precisando de... Quantos vocês têm? A gente vai ver isso. Mas tem rastreador? Não. Fazia só operação ali na época de vazio e tal. Eu falei assim, então... Organiza a estrutura, se tiver adequado a parte da GR, né, os requisitos, vem trabalhar com a gente. Trabalho tem, né? A gente faz a parceria. Moral da história, o assunto que eles queriam era outro, era fazer realmente o contato, né? Eu faria ali uma ponte, tentei o contato, depois acabou dando certo. Foi uma situação que eu tive que tirar adesivo do carro no dia seguinte, porque, imagina, aquele carro, aí mandaram outro carro, andei sem adesivo, depois de lá também nunca mais coloquei adesivo, porque com a marca da empresa. E hoje são grandes parceiros e eles falam, olha, aquele dia estava lá sozinha, não teve ninguém para ir lá. Foi lá e contigo, encarou todo mundo. Uns 15, os caras daquele tamanho ali. E eles tiraram os caminhões. Tiraram os caminhões. Tiraram. Demoraram um pouco, né? Assim, eu encurtei. Faz um charminho, né? A gente vai tirar só porque a gente não tem rastreador. Mas eles conseguiram depois lá o contato com a empresa, aí depois rodou, enfim. E hoje, o que eu preciso, eu posso contar com eles, né? Até falei, vim aí com a PGA, um novo projeto.
gente está contigo. Priscila, mas honra os fretes dos carreteiros, porque você sabe a categoria aqui. E essa, da parte do sindicato, da cooperativa, você tem que pagar antes, né? Você paga direto pro carreteiro, é isso? E eles pagam para a cooperativa? Como que é? Ou você paga para a cooperativa? A cooperativa, ela tá ali para te dar o respaldo. A empresa e o empresário, com o sindicato, ela não tem muito vínculo. Ah, tá. O sindicato, se ele precisa de algum evento ou precisa de algum patrocínio, ele vai te procurar. Sim. Mas ele está ali com a categoria, ele está com o motorista. Então, por isso que até eles comentaram, você vai começar agora, você está preparada? Então, assim, se tiver que fazer 2 cargas, façam 2 bem feitas, do que 10 e motorista é aquilo. Motorista é o telefone sem fio. Ou você atende bem, ou seu negócio ele já... Se você já não consegue honrar ali as primeiras, já acabou. Começa a se espalhar o telefone sem fio. Não, e a baixada ela é muito pequena, isso chega no cliente, viu, gente? Sim, caramba. sim. Aquela empresa ali, não tem dinheiro para pagar o frete. Começou, mas tá atrasando. Mas chega o cliente, rápido. Não, mas o cliente te cobra de um jeito, na época, como se eu estivesse devendo, mas agora vai ser eu que vou estar devendo. Então, eu vou ter que... Ou eu faço uma bem feita e assim, e aos poucos, né? Até porque... Galgando, né? Exato, até porque... eu vim esses últimos 16 anos, meta, pressão. Eu falo que a minha meta hoje é fazer aquele projeto dar certo. Então, não é faturar a qualquer custo. Sim. Faturar aqueles milhões, aquelas coisas absurdas, sair fechando coisas que o motorista, às vezes, não tem ali, não está preparado para fazer. Então, eu quero fazer uma coisa, assim, um trabalho mais calmo, do meu jeito, ali na simplicidade. Pra entregar com qualidade, né? Entregar com qualidade. E depois desse episódio, né, o pessoal do sindicato, eles falaram, Priscila, o que você precisar, né, só seguir o que tem que seguir corretamente, né, andar ali na linha, foi a categoria ao motorista, e eles vão estar contigo. Sim. Então foi assim, do limão fiz uma limonada, né? Nada nessa vida é por acaso. Você precisava passar por aquilo para você hoje ter essas, não diria facilidades, mas para você saber como lidar com eles, né, hoje. A gente ganha uma maturidade, né, do que a gente executa e a gente fica calejado, né, com as situações. Sim. Então, é o que eu falei, já vendi muito por comissão e aquelas metas. Hoje o meu prazer e o propósito é ver aquela entrega, as coisas acontecendo, sabe? Sim. Sem aquela pressa, tudo bem, o cliente ele quer pressa, mas que aquela pressa ali seja poder fazer do meu jeito. Sim. Sabe? Cuidar do processo todo do meu jeito. Você falou da dificuldade em Salvador, né? E assim, tirando Salvador, né, que tem essa dificuldade que você comentou, quais os outros locais você abriu filial que você também achou meio resistente ou que foi difícil para fazer? O Sul. O Sul também. É muito fechado. Muito fechado, eles são bairristas. É uma região que você vê que assim, o transporte ali é o que predomina, né? Sim. Santa Catarina, no caso, né? Sim. E ali os empresários, a maioria tem 10, 20, 30 caminhões, 300. Então, eles são muito fechados, é um mercado muito fechado. Então, para você entrar ali, você tem que cativar. Eu pude representar a Coopercarga lá em uma unidade, eu comecei a ganhar corpo ali com motorista, começar uma credibilidade ali depois de 10 meses, 11 meses. Caramba. É difícil. Então, assim, e a fidelidade também com a equipe. Não é uma equipe hoje diferente do Sudeste. Sim. O Nordeste é um perfil de equipe, o Sul, o Sudeste. Né? Então, é tudo muito... E o que eu pude aprender? Pela Coopercarga foram 6 unidades e 5 estados, pela Mitlog foram 6 unidades também, com o estado novo, que foi até Manaus, né? Sim. Consegui me aperfeiçoar bastante ali naquela região, com grandes parceiros, que aí entra a questão do relacionamento. O conhecimento, ele vem com o relacionamento. Então, eu pude, nessa última passagem, eu falo que essa última passagem dessa última empresa, ela me deu a determinação e a coragem de tocar esse projeto, e eu sei que vai dar certo. Vai ter entraves, né? A gente sabe que problemas, logística, não tem como fugir. Mas que eu quero tentar não errar no que eu já errei no passado, e que venham novos problemas, né, para aprender com outras situações e tentar acertar mais para poder fazer a entrega. Mas essas passagens que realmente hoje me fazem ter a certeza do que eu quero e aonde eu quero chegar.
Será que a gente vai ver a PGA também no multimodal, na cabotagem, futuramente? O que você acha? Olha, quando a gente tem um sonho, a gente não tem limite. Uhum. Sim. E foram situações que o mundo corporativo, ele te faz perder pessoas. Uhum. E um dos meus maiores erros, não sei se é erro, foi confiar demais em pessoas. Quando você sai da esfera empresa e empresário, o sentimento sempre vai estar aqui. A Priscila, que veio lá de Minas, ela continua aqui até hoje. Às vezes com alguma ingenuidade, alguma inocência. Mas, de repente, se eu tivesse sido blindado o tempo todo, de repente eu não estaria aqui hoje. Sim, né? E nem teria tido a coragem. Então, eu nunca sonhei em ter uma transportadora, mas a vida me fez chegar aqui. A cadeia me fez chegar aqui. Então, que se os meus clientes entenderem que eu vou ter a capacidade para representar essa outra ponta do transporte, eu vou me preparar para isso. Legal. E o que tiver que vir, eu vou fazer. Com certeza. A gente tem certeza disso. E nesse tempo todo aí, você já deu um spoiler aí no início, né? Você deve ter mentores, algumas pessoas que foram importantes para a sua carreira. Você gostaria de comentar sobre alguém? Mandar aquele abração, olhando naquela ali, ó, no meu ombro direito. É difícil, assim, porque eu fui muito abençoada por várias pessoas. De repente, não foi só por líderes de empresas, mas parceiros que estavam do meu lado e acreditou no projeto. E, Priscila, o que às vezes eu vejo no bastidor, as pessoas têm que ver aí fora. E eu sempre tive muita vergonha. Então, quando o pai da minha filha faleceu, estava com uma pessoa que foi uma das que mais me motivaram a dar a minha cara e falar, todo mundo te conhece, sabe, mas fica só entre a gente aqui, sobre aquelas pessoas. E quando essa pessoa me encorajou, né, a gente teve um relacionamento aí de quase 5 anos e é o Alan, que cuida da parte do marketing, cuida da parte toda, me ajudou na Cooper aí no último ano. A Mitty, hoje, ela cresceu através da divulgação, porque tanto que ele foi para essa parte de outras empresas do grupo, né? Fez um trabalho bacana. Então, ele que me deu a coragem de dar a cara para... Não, você tem que executar. Mas também com aquela linha de curva assim, quando a gente vai para essa área hoje de divulgação, de exposição, você tem que estar preparada para o marketing positivo e negativo. Então, as suas entregas para os clientes, para os motoristas, tem que ser cada vez mais de excelência. Lógico, o projeto vai ter momento que você vai falhar, a equipe vai falhar. Sim. Uhum. Então, você vai ter que saber que você vai ter que montar um time que esteja preparado e alguém subsidiando para o momento de crise. Para as contingências, né? As contingências. Então, assim, tive vários líderes, mas quem me deu a coragem foi ele. Legal. Que bom. Então, estamos aqui com Priscila Garcia, né? Uma história muito legal, né, Vovó? Uma história muito boa. E Eu já sabia um pouco dessa história, né? Sim. Ela agora deu uma polida, uma lapidada em tudo mais. Eu fico mais admirado ainda por você, por ser minha amiga também. E a gente fica muito feliz por você ter aceitado o convite e poder estar contando pra gente toda a sua história, que realmente é inspiradora. E a né? nossa produtora também ficou muito feliz. Agora sim, vocês vão ver um programa de verdade. Não, os outros foram de verdade. Mas ela queria uma mulher e aí... Mas olha, mas tem uma grande pessoa aí por trás disso tudo. A minha filha. Sim, Melina. Ela falou assim, mãe, tem uma moto do pai lá na garagem? Esse negócio de inventário, como é que é? Tá ali, mas o apartamento do pai, você não falou que é meu? Eu falei, sim, filha. Vende isso, mãe, coloca na PGA, vai fazer os fretes. Então, assim, ela falou, mãe, o que eu posso fazer para te ajudar? E ela falou, meus últimos 2 anos,
os dezembros, ela ainda falou, você se entrega tanto, por que você não faz isso para você? E ela ali todos os dias, porque teve momentos nesses 90 dias que passei por algumas transições que não foram fáceis, mas quando ela me via ali, foram 1, 2, 3 dias ali, sozinha, isolada, ela chegava lá, eu falava, eu acredito em você. Olha, enquanto... Vai fazer quantos anos? 14 ainda, né? Vai fazer Não 14 fez ainda. Ela faz depois do legal. Dieguinho, né? Então, enquanto você está aqui preocupado, as pessoas estão lá fora esperando o que você vai fazer. Então, assim, como, sabe, parece que está ali no sangue correndo ali. Então, a Melina, para mim, ela é a minha maior motivação, porque é para ela. Sim. E por mais que eu tenha todos os meus contratempos nos bastidores, eu não deixo chegar até ela, porque ela sabe que eu não sou a Mulher Maravilha o tempo todo, que eu tenho, né, as minhas fraquezas, mas no trabalho ali eu tento mostrar para ela que a gente tem que ter a perseverança, a humildade, a honestidade e o caráter. Né? Então eu falo para ela que se a gente tem a humildade, a gente entra e sai de qualquer lugar. Então, se ela conseguir manter essa essência, eu falei para ela, filha, você vai ser aí nem o que você quiser. Se você quiser. Referência ela tem. Muito boa. Então, mais uma vez, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. E gostaria de desejar toda a sorte do mundo nesse teu projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Né? Você é uma pessoa batalhadora, competente, honesta e tem um brilho. Né? Isso é o mais importante. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, ainda mais nesse momento, né, que a PGA a gente vai começar agora a divulgar. E olha, o convite ele chegou na melhor hora. Por isso que eu falo, tudo está acontecendo do jeito que eu falo, que é o cara lá de cima que decide o nosso destino, né? Com certeza. Então, muito obrigado, né, Babá? Obrigado. Né? Pessoal, sigam nas redes, se inscrevam, deixa aquele like, que valeu a pena, tá? Pode garantir. É isso aí. E vamos lá, toda quinta-feira tem um episódio novo, né? Tão bom quanto esse. Espero que todos sejam assim, né, Babá? Com certeza. Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.